Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: exegese bíblica. Você já se perguntou por que há tantas interpretações diferentes da Bíblia? Como podemos ter certeza de que estamos compreendendo corretamente o que Deus quis dizer? Vamos descobrir isso juntos. A exegese é fundamental para quem busca entender a palavra de Deus com profundidade e evitar erros de interpretação. Então, prepare-se para mergulhar nesse assunto. Primeiro, o que é exegese? Essa palavra vem do grego exegesis, que significa extrair o significado de um texto. Em outras palavras, exegese é interpretar corretamente um texto bíblico, levando em consideração seu contexto histórico, cultural e linguístico. Quando fazemos exegese, analisamos as Escrituras para entender o que o autor original queria comunicar. É fundamental que a gente não pegue um versículo isolado e o aplique à nossa realidade sem considerar. Item o contexto histórico, para quem o texto foi escrito, o que estava acontecendo na época. Item o contexto cultural, quais eram os costumes e tradições daquele povo. Item o contexto linguístico, o que as palavras realmente significam nas línguas originais. Um erro comum é a exégesis, onde alguém impõe sua própria interpretação ao texto, ignorando o contexto original. Isso pode levar a muitas distorções na fé cristã. Agora, como podemos aplicar a exegese em nosso estudo da Bíblia? Aqui estão algumas dicas essenciais. Primeiro passo: leia o texto no seu contexto. Nunca interprete um versículo isoladamente. Leia todo o capítulo e, se puder, o livro inteiro. Quando lemos o capítulo inteiro juntamente com o versículo que queremos interpretar, se torna mais fácil a compreensão mais fiel da passagem. Segundo passo: pesquise o significado das palavras originais. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Às vezes, as palavras têm significados mais profundos do que parecem na tradução em língua portuguesa. É sempre bom ter algum dicionário de grego bíblico para o Novo Testamento e um dicionário de grego bíblico para o Antigo Testamento. Se for possível, aprenda a ler hebraico e grego. Caso não seja possível, utilize várias traduções bíblicas para compreender a intenção original do autor em utilizar determinadas palavras e termos. Lembre-se que os interlineares bíblicos são livros que permitem conhecer a Bíblia na língua original sem precisar ser alfabetizado em grego ou hebraico. Terceiro passo: estude o contexto histórico e cultural. Entender a situação do povo na época do texto ajuda muito na interpretação. Por exemplo, os fariseus seguiam tradições rígidas, o que nos ajuda a entender as repreensões de Jesus. Entender o que aconteceu e o porquê de determinadas coisas terem sido escritas te ajudará e muito para entender como a palavra de Deus se aplica em nossas vidas nos dias atuais. Quarto passo: consulte bons comentários e materiais teológicos. Pastores e teólogos dedicaram suas vidas ao estudo da Bíblia. Usar materiais de referência pode ajudar a evitar interpretações erradas. Porém, tome cuidado. Pesquise quem é o autor e quais são suas visões teológicas antes de comprar qualquer livro, se isto tiver ao seu alcance. Tenha uma certa bagagem de leitura da Bíblia. Quem lê a Bíblia não se embaraça com nenhum livro de teologia. Quinto passo: ore e peça a direção do Espírito Santo. O estudo acadêmico é importante, mas a compreensão espiritual também é essencial. A Bíblia é a palavra de Deus viva. Quero dizer que a palavra não é compreendida apenas pela mente humana. Ela deve ser entendida e experimentada pela alma do intérprete, e isso só é possível quando nós oramos, jejuamos pedindo a direção do Espírito Santo e seu entendimento para entendermos as Escrituras na área espiritual. Agora você deve estar se perguntando: por que isso tudo é tão importante? Bem, a exegese bíblica nos serve como uma proteção extra contra alguns problemas que podemos nos deparar ao longo da nossa caminhada cristã. Aqui são alguns deles. Item: falsas doutrinas. Muitos erros surgem quando textos são interpretados fora do contexto. Falsas doutrinas como a teologia da prosperidade, teologia gay, teologia inclusiva, liberalismo, entre várias outras, surgiram por equívocos e distorções das santas palavras de Deus. Item: interpretações subjetivas. A Bíblia não significa algo diferente para cada um de nós. Ela tem um significado original que devemos descobrir. A verdade não é relativa. Ela é uma só. Não pode existir cristão que rouba e cristão que não rouba. Cristão que santifica seu corpo e cristão que veste e se comporta de qualquer maneira. Item: manipulação da fé. Muitas heresias surgem quando líderes distorcem as Escrituras para seus próprios interesses. Alguns distorcem de propósito para manipularem a fé das pessoas.
A fé é algo sensível e que mexe com a grande maioria das pessoas. Acredite, a fé delas movimenta bilhões em dinheiro vivo. Ao aplicar a exegese corretamente, você pode experimentar. E tem uma fé mais sólida e fundamentada. E tem um entendimento mais profundo da vontade de Deus. E tem uma comunhão mais íntima com Cristo, baseada na verdade. Então, pessoal, a exegese bíblica é uma ferramenta poderosa para todo cristão que deseja conhecer a verdade da palavra de Deus. Em vez de ler a Bíblia superficialmente, vamos estudá-la com dedicação, buscando entender o que Deus realmente quis dizer através dos autores bíblicos. Se você gostou desse conteúdo e quer crescer no conhecimento da Bíblia, comece hoje mesmo a aplicar os princípios da exegese no seu estudo diário. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com mais pessoas. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe.